Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos. Hoje eu trago uma novidade bem interessante para quem curte hardware PC Gamer, que é uma memória da XPG Spectrix D50. Uma memória top de linha chegando no Brasil aí, com um diferencial que na minha opinião é sempre incrível. Garantia vitalícia, isso você não ouviu errado. O produto é tão bom, a memória é tão boa que a garantia é para o resto da vida. Falando em testes, sempre fica aquela pergunta: funciona na minha placa-mãe, não funciona na minha placa-mãe? Eu testei aqui em 4 placas-mães. Eu testei aqui numa placa-mãe, começando aqui de baixo, a X370 Game K5, uma placa-mãe para AMD da primeira geração, para testar uma placa-mãe mais antiga. Testei na moderníssima X570 da Colorful, de boa com XMP a todo vapor. Testei também na placa-mãe a sensação, a B450M Steel Legend das ROG. E por último aqui numa placa-mãe para Intel da ASUS. Então eu testei a memória tanto em processadores AMD quanto em processadores Intel. Eu testei com o processador 3700X, testei com o processador 3600, com 1600 AF e também aqui com Core i3 da Intel aqui na placa-mãe da ASUS. Então funcionou perfeitamente em placa Gigabyte, Colorful, ASRock e também ASUS. Como é uma memória muito moderna, pode ser que ela não esteja lá na lista de memórias compatíveis porque ela acabou de ser lançada. Mas todos os testes aqui funcionam perfeitamente. Memória com chip Samsung costuma se dar muito bem tanto com Intel quanto com a AMD Ryzen. Vem comigo aqui ver todas as características da memória e como configurar o XMP. E se vocês colocarem nos comentários que acham interessante, eu quero fazer um segundo vídeo com essa memória, fazendo overclock usando o Ryzen The RAM Calculator, aí um overclock passo a passo para você fazer overclock no seu AMD Ryzen. Coloque nos comentários se vocês querem esse vídeo. Vem comigo aqui ver todas as características e a configuração do XMP. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui de perto a memória da XPG Spectrix D50. Vem numa caixinha aqui single channel, então eu tenho duas memórias para fazer o dual channel. Na caixinha já vem informando aqui que ela é compatível com todas as tecnologias RGB aí das principais fabricantes. E se o seu computador não tem uma tecnologia dessa, você pode usar também o software da XPG. Eu vou deixar o link aí na descrição. Mas ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock, as principais marcas aqui, ela é 100% compatível aqui para você ter todo o glamour do RGB. Deixa eu mostrar o outro lado da caixinha. A minha memória é de 8 GB, você encontra também em outras capacidades. E 3.200 MHz. Você encontra essa memória desde 3.000 MHz até incríveis 4.800 MHz. Deixa eu abrir a caixinha aqui para mostrar a memória para vocês. Então tá aqui a D50. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, para compartilhar, é que a memória mais pesada que eu já peguei aqui até hoje. Esse dissipador de calor é bem parrudo, ele tem 2 milímetros de espessura. Dá uma olhada aqui de lado, ó. Não é só uma latinha para fazer enfeite não, é um dissipador de calor bem parrudo. Dá para ver aí que é uma memória muito elegante, ela é bem diferenciada no quesito aí design. Então, além de ter uma garantia vitalícia, é uma memória bonitona. Você vai ver de lado aqui esse triângulo fazendo um RPG e toda essa marcação aqui no dissipador de calor com o logo da XPG em vermelho, e na parte de cima aqui toda essa região aqui para fazer aquele RGB show de bola no seu PC. Vamos falar um pouquinho aqui das características desse módulo. Então tá lá 3.200 MHz, 8 GB, com os times principais 16, 20 e 20, rodando a 1.35 volts. Lembrando que você encontra essas memórias aí de 8 GB até 32 GB e também na frequência de 3.000 MHz até 4.800 MHz, ideal aí para o seu AMD Ryzen ou para o seu processador Intel de 9ª ou 10ª geração. Essa memória vem com chip da Samsung e vamos lá instalar na máquina aqui, configurar o XMP. Vem comigo. Bora lá para a instalação. Eu vou instalar aqui nessa placa-mãe B450 para processadores AMD Steel Legend das ROG, mas o procedimento é muito similar em qualquer placa-mãe. Primeiro você tem que consultar o manual ou o site do fabricante para descobrir quais são os melhores bancos de memória, no caso de você ter 4 aqui que nem eu. No caso dessa placa-mãe, os melhores bancos é o 2 e o 4. Então vai ter placa-mãe que é o 1 e o 3, e vai ter placa-mãe que o melhor é o 2 e o 4. No meu caso é o 2 e o 4. Tem placa-mãe que você tem que abrir dos dois lados aqui. No caso dessa placa-mãe só tem de um lado, então eu vou abrir o 2 e vou abrir o 4. E agora, lá vem ela, a estrela da máquina,
como é bonita essa memória e como é pesado esse módulo de memória. Você vai perceber que ele tem um lado maior e um lado menor. Ó, um lado maior e um lado menor. Basta colocar aqui na parte de cima, bem simples. E dar uma leve pressão. Vai fazer esse barulho e ela ficou presa aqui. Então vamos lá agora para o segundo módulo. Entrou aqui a estrela da máquina. Já está aberto o banco aqui. Vou colocar a memória por cima e fazer uma leve pressão. Você vai escutar o barulho que encaixou. Tá aí, memória instalada com sucesso. Vamos ligar a máquina. Então eu vou ligar a máquina aqui pela primeira vez aqui para a gente dar uma olhada no RGB. E olha aí que espetáculo de luzes. Lembrando que você pode configurar para ela ficar com uma cor única. Aqui no caso ela está seguindo o padrão da placa-mãe, que é esse padrão de arco-íris. Sem sombra de dúvidas, é uma memória muito bonita. Deixa eu apagar a luz aqui completamente para vocês terem uma ideia no escuro total. E olha aí que coisa linda, que charme que é essa memória da XPG aí com o show RGB. Mas quando você liga o teu Windows lá e vai funcionar, se você for checar, a memória não está operando a 3200 MHz, por exemplo, que é essa memória que eu estou usando aqui na minha máquina. Você pode checar isso de várias maneiras. Eu vou mostrar primeiro com o recurso do próprio Windows. Você dá um Ctrl Alt Del na máquina, vem aqui em gerenciador de tarefas, vem aqui em desempenho e vai clicar aqui na memória. E o próprio Windows vai mostrar para você aqui que a memória está trabalhando aqui. Deixa eu chegar perto para vocês darem uma olhada aqui na parte de baixo. Ó, 2667 MHz. Eu estou usando 2 slots de 4 que a minha placa-mãe tem. E ele mostra para mim aqui todas as informações aqui do uso da memória. Então eu só estou operando a 2667. Ah, tem alguma coisa errada? Não, não tem. Simplesmente você tem que ir na BIOS e ativar o XMP. Lembrando que alguns processadores aí da linha Intel operam com a memória no máximo nessa frequência de 266 MHz. Deixa eu fechar aqui e mostrar um outro programa que você pode obter mais informações da memória, que é o CPU-Z. Quem não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição. Deixa eu dar um zoom aqui para aproximar. O CPU-Z traz diversas informações da tua máquina. Por exemplo, aqui no meu caso, qual é o processador? O AMD Ryzen 5 3600, ele é Matisse, ou seja, um processador de terceira geração, que usa uma tecnologia de 7 nanômetros. Mas vamos lá ver informações da memória aqui na guia Memory. Ele vai informar para mim que é uma DDR4, que eu tenho 16 GB de capacidade na minha máquina, operando em dual channel, ou seja, dois pentes, dois módulos de memória trabalhando juntos. Ele fala que a frequência aqui é 1330.6. Ah, Leandro, mas não é 2667? Para isso eu tenho que multiplicar por 2 aqui, porque é DDR. Deixa eu chamar a calculadora aqui, ó, e pegar aquele valor lá certinho, ó, 1330,6 e multiplicar por 2, eu vou ter o valor 2.661,2, que comercialmente, aqui esse valor sempre vai ser aproximado, é vendido como 2667 ou 2666. Ele também me informa aqui os times principais da memória, ó. Ele informa para mim que é 20, 19, 19, 43, 62, 1T. Se eu quero informações mais detalhadas do pente, eu posso vir aqui em SPD, escolher o banco que a memória está instalada. Aqui no meu caso, eu instalei no 2 e no 4, como vocês viram antes. Vou escolher aqui o 2, e ele mostra para mim que é uma DDR4, o XMP 2.0 dela, ela é single rank, o chip dela aqui é Samsung, fabricada pela Adata. Ah, Leandro, mas não é XPG? Quem fabrica a XPG é a linha gamer da Adata, então tá aqui. E as informações aqui de XMP. Tem uma configuração aqui para ativar ela 3200 MHz, que é 1600 vezes 2, com os times 16, 20, 20, 38, 58 rodando a 1.35 volts. E tem uma outra configuração XMP, são dois padrões que vem nessa memória, para rodar 2998, aqui 1499 MHz, com os times 16, 18, 18, 36, 55 a 1.35 volts também. Vamos lá então agora na BIOS configurar o XMP. Vem comigo. Então vamos lá ativar aqui o padrão XMP. Vou fechar aqui, iniciar
desligar, reiniciar. E no momento que a máquina estiver ligando aqui, dependendo do seu setup, é Delete ou F2, ele vai mostrar aqui embaixo no cantinho. Então eu vou ficar apertando Delete aqui, ó, para entrar na BIOS, tá? Então acessei aqui a BIOS da ASRock. Nota que ele mostra aqui para mim a minha placa-mãe B450 Steel Legend, já na versão mais nova aqui P2.9, usando o Ryzen 5 3600, a frequência do meu processador aqui 3600 MHz, e ele mostra para mim também que eu tenho dois módulos de 8 GB instalados aqui, ó, DDR4 2666, que é aquele padrão lá que eu falei para vocês dentro do Windows. Eu vou entrar aqui no menu OC, lembrando que o procedimento vai ser ligeiramente diferente de BIOS para BIOS, mas você vai procurar lá um item chamado OC, Overclocking. Aqui são várias configurações que você tem, entre elas as configurações da DRAM, ou seja, da memória RAM. E aqui tem, ó, Load XMP Settings, ou seja, carregar as configurações XMP. Aqui está alto, ou seja, está trabalhando a 2666, que é o padrão. Vou clicar aqui e ele tem os dois padrão XMP que eu mostrei para vocês lá no Windows. O padrão para rodar 3200 MHz com os times 16, 20, 20 e 38. E a configuração para rodar 3000, 16, 18, 18, 36. De acordo com a versão do processador que você tem da placa-mãe, pode ser que ele rode melhor a 3200 MHz estável, pode ser que você precise configurar a 3000 MHz, depende aí da configuração do teu PC. Vou configurar aqui para rodar 3200 MHz, nota que ele vai mudar a voltagem padrão de 1.20 para 1.35, isso já vem de fábrica. Vou selecionar esse desempenho e simplesmente vou dar um F10, que é salvar e sair, ou vir aqui no menu Exit e escolher aqui, ó, salvar e sair. Yes. Vamos aguardar que carregar o Windows. Já está configurado o XMP. Então carregou o Windows aqui tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês que agora a memória está configurada correto. Primeiro pelo próprio Windows aqui, ó, Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas aqui no Windows 10. Desempenho. Já está selecionado aqui memória. E agora se eu venho aqui na parte de baixo, ó lá, estou rodando com a memória na velocidade de 3200 MHz. Vou mostrar também aqui pelo CPU-Z. Já abri o CPU-Z e a calculadora aqui também para fazer o cálculo certinho. Então aqui no CPU-Z vou vir aqui de novo em Memory. Ó lá, 1596.8. Se eu pegar aqui 1596,8 vezes 2, eu vou ter 3193,6, que arredondando aqui vai ser os 3200 MHz. Isso porque eu ativei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui no slot 2, o XMP para 3200 MHz. Tá aí uma configuração bem simples que você deve fazer no seu computador, ou quando você está montando a máquina nova, ou quando você fez um upgrade de memória, vai lá, tirou 2 pentes de 4 e colocou 2 módulos de 8 aí na sua máquina, você deve ativar o XMP para rodar aqui no desempenho que a memória foi vendida, aqui no caso dessa memória da XPG, a 3200 MHz. Bom, tá aí mais uma excelente opção aí para você que quer fazer um upgrade de memória RAM no seu PC, ou tá montando um projeto de PC Gamer novo aí, que é a memória da XPG Spectrix D50. Eu vou deixar no final do vídeo outras opções de memória da XPG para vocês conhecerem. E se você tá afim de ver o vídeo aí dessa memória em overclock usando DRAM Calculator aí Ryzen, coloca aí nos comentários. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento.